Boa noite! Estamos aqui hoje à noite, nessa primeira noite de conferências, para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Estamos aqui celebrando o 26º aniversário da nossa igreja. E nós queremos agradecer o nome do Senhor por tudo que tem acontecido aqui, por tudo que Ele tem feito, por cada alma salva, cada pregação, cada lição, cada evento, cada coisa realizado através de teu imenso poder. E nós estamos celebrando a existência dessa igreja, a qual pertence ao Senhor, e nós estamos aqui hoje à noite para também ouvir a palavra de Deus. Temos aqui conosco nosso pastor Marcelo, treinado e consagrado, enviado por esta amada igreja. Atualmente é o pastor da igreja a Igreja Batista Emanuel em Monte Gordo. E é um imenso prazer tê-lo aqui conosco e que Deus possa falar com nossos corações aqui hoje à noite. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nosso meio. Louvado seja Deus por mais um ano de vida da nossa amada igreja. Louvamos ao Senhor pelo privilégio que nos dá de poder compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Queremos agradecer a Deus não só por mais um ano, mas por tudo que Ele tem feito ao longo desse ano. Verdade? Estamos gratos ao Senhor pelo todo o seu cuidado, por tudo que Ele tem operado e por tudo que Ele ainda há de operar. Eu, em particular, agradeço a Deus por mais um ano, pois são 18 anos agora que nós estamos fazendo parte desta amada igreja, e aqui Deus mudou totalmente a minha história. Deus usou esta amada igreja para mudar a história da minha vida, mas também a história da vida de cada um de vocês que estão me ouvindo. E você, meu amado visitante, ou meu amado que ainda não entregou a sua vida a Cristo, sua vida também pode ser transformada pelo Senhor. Agradeço aos pastores pela paciência, pelo cuidado, pelo zelo, pela contribuição que nos deram, nos trazendo conhecimento da sua palavra e nos ajudando e nos encorajando a fazer a sua vontade. Agradeço a Deus também pela vida dos nossos amados irmãos, que tem sido uma bênção para nós, tem nos abençoado através das suas orações, do seu cuidado. Obrigado pelo amor, pelo carinho. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Porém, irmãos, quem pode prever o futuro? Há um ano atrás, estávamos todos reunidos no templo. Cada irmão, visitante, chegavam, procuravam o melhor lugar para se acomodar. Vibrantes e alegres, todos juntos estávamos a comemorar. Eram as bodas de pratas, 25 anos. O som dos louvores ecoava, a palavra de Deus era pregada, viva e penetrante em nossos corações. Nós nos olhávamos, sorríamos, nos abraçávamos. Que linda história! Desde o alicerce até aqui, cada bloco e alma alcançadas construíram a primeira igreja batista de Arembepe. Os evangelismos, as visitas, os clubinhos, os cultos, as viagens missionárias, as sociedades masculina, feminina, a venda do acarajé, os retiros, o dia das crianças, o café da manhã da Páscoa, os batismos, pessoas aceitando Cristo. Todos esses momentos fizeram parte da história desta amada igreja para a honra e glória do Senhor. Até aqui nos ajuda o Senhor. Mas quem pode prever o futuro? Um ano se passou e estamos mais uma vez comemorando um aniversário, 26 anos da amada igreja. Porém, de uma maneira que nós não prevíamos. Dessa vez, não há abraços, não há vozes. O louvor não ecoa no tempo. Hoje, a nossa comunhão se expressa de maneira diferente, de forma não física, mas virtual, por conexões, por ligações. Este é um ano que tem sido tudo diferente. Mas não menos importante deve ser que o brilho de celebrar mais um ano
da existência desta amada igreja. Neste ano podemos pôr em prática o que diz João capítulo 4, versículo 23, onde diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, os verdadeiros adoradores vão adorar ao Senhor aonde eles estiverem. Neste ano podemos pôr em prática a palavra de Deus e não ser apenas ouvintes. Neste ano podemos ser obreiros aprovados que manejam corretamente a palavra da verdade. Neste ano, o nosso alvo deve ser Cristo, mais do que qualquer dos outros anos que passaram. Neste ano, Jesus Cristo deve ter a preeminência em nossas vidas. Mas quem pode prever o futuro? Ninguém. 26º ano do aniversário da primeira igreja batista aqui em Arembepe, devemos colocar em prática tudo aquilo que nos foi ensinado até aqui. Deus estava, na verdade, nos preparando. Não podemos prever o futuro, mas sabemos que, ainda que o mundo pare, o Criador deste mundo está sentado em seu trono, cronometrando o tempo, o dia em que virá nos buscar. Que alegria! Que possamos ser igreja dentro e fora do templo. Que possamos compartilhar a salvação aos perdidos, Jesus Cristo. Diz o livro de Eclesiastes, na parte A do capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Ainda, no livro de Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que sejamos presentes, ainda que ausentes, nessa noite, que possamos nos alegrar, comemorar, porque a esperança vive dentro de nós. E eu gostaria de compartilhar com os amados um versículo bastante conhecido que se encontra no livro da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. A carta aos Filipenses, capítulo número 4, versículo de número 13, onde a palavra de Deus nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer e Te engrandecer, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a esta amada igreja, que verdadeiramente até aqui nos ajudou, Senhor. Como bem lembrei, de forma diferente, mas não menos importante, Senhor. A Tua amada igreja, o Senhor tem estabelecido na terra, e a Tua palavra nos diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E nós louvamos ao Senhor por mais um ano de vida da existência desta amada igreja. E Te pedimos, meu Pai, humildemente, que o Senhor esteja usando os Teus filhos, Teus servos, onde quer que eles estejam, para ser uma ferramenta em Tuas mãos, meu Pai. Que continue a iluminar essa cidade, mostrando o caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós só temos uma palavra para descrever tudo o que está acontecendo: gratidão. Gratidão porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a Tua vinda, meu Pai, está cada vez mais próxima. Por isso nosso coração regozija de alegria de saber que tudo isso irá passar, que nós vamos poder gozar da verdadeira alegria com o Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, esteja alcançando os corações mais distantes. E nesta noite o Senhor possa, meu Pai, abençoar a mensagem da palavra, e que ela possa transformar as nossas vidas. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Pois bem, estamos aqui numa passagem bastante conhecida, como eu acabei de falar, acabei de citar. Nós temos o tema deste ano, que Cristo tem a preeminência, e eu acrescentei algo mais, que Cristo tem a preeminência nas dificuldades. Diante das circunstâncias atuais que estamos vivendo e que ainda estão por vir, é importante saber como Cristo pode ter preeminência nas dificuldades. Pois se você ainda não passou por alguma dificuldade,
um momento da vida, certamente ela vai se apresentar. Mas é importante a gente observar o fato dessa declaração, a qual nós observamos aqui no versículo 13 do capítulo 4 das cartas aos Filipenses. Quem escreveu, por quê, para quem ele escreveu, em que circunstância foi escrita. É importante lembrar que esta carta foi escrita nada mais, nada menos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que depois do nosso Senhor Jesus Cristo, foi um dos homens que deu forma ao cristianismo na terra. Mesmo antes de se converter, através da sua perseguição frenética aos cristãos, ele impulsionou a igreja de Jesus a obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo, indo por todos os lugares, pregando o verdadeiro evangelho. É importante lembrar que o apóstolo Paulo era um homem bem instruído, conhecedor das sagradas escrituras, formado pelo que havia de melhor no seu tempo, extremamente religioso, mas esse homem teve um encontro com Jesus Cristo e este homem se tornou uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, assim como ele quer também fazer de nós ferramentas poderosas em suas mãos. Basta abrirmos o nosso coração e ouvirmos a sua voz. A palavra de Deus foi destinada à igreja de Filipos, uma igreja que cuidou muito do apóstolo Paulo nos momentos cruciais da sua vida, e essa carta exprime a mais expressa e profunda alegria do apóstolo Paulo de ver que a igreja não esqueceu dele, mesmo diante da distância e das circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento. Basta a gente observar no versículo 10 aqui do nosso capítulo 4, ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Observamos aqui que a igreja lembrou do apóstolo Paulo no momento crucial da sua vida e assim fez com que se fizesse presente naquele momento difícil. Esta carta expressa, se você observar, desde o primeiro ao último capítulo, a alegria que o apóstolo Paulo expressava por esses amados irmãos, pelo cuidado e carinho que tinha com ele, pois é importante observar que o apóstolo Paulo, nesse momento, está passando por dificuldades, mas, como disse o tema, que Cristo tenha preeminência nas dificuldades. É importante a gente observar através do exemplo do apóstolo Paulo, para que a gente possa também tirar lições valiosas para nossas vidas. Para que Cristo tenha preeminência nas dificuldades, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ser contente. Ele mesmo nos diz aqui no versículo 11, se você for comigo, estiver com a palavra de Deus aí para observar, versículo 11 diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo estava numa condição, chegou a uma condição que ele aprendeu a lidar com as circunstâncias da sua vida. E é importante lembrar que o contentamento, ou a falta de contentamento, está presente no coração do homem. Se nós observarmos desde o início, no Jardim do Éden, nós já víamos ali uma manifestação da falta de contentamento, quando o Senhor disse para Adão e Eva, mesmo colocando todas as coisas diante dele, e vedou apenas uma das árvores para que ele não comesse do fruto, mesmo assim o homem desobedeceu a Deus. E nós vemos nisso aí que não é só uma questão externa, mas isso que se manifesta também uma questão externa, ou seja, não interna, externa, mas interna, porque mostra a condição do coração pecaminoso do homem. Vivemos num mundo descontente, onde as pessoas, infelizmente, elas não estão contentes com os seus cabelos, não estão contentes com os seus olhos, não estão contentes com o seu corpo, e nós poderíamos descer a lista, não estão contentes com a sua situação financeira, não estão contentes com a sua família, muitas coisas nós poderíamos alistar aqui. Portanto, a falta de contentamento, ela pode ser uma grande armadilha
do inimigo, nós precisamos aprender, através das lições da palavra de Deus, a ser contentes com tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. A própria palavra de Deus nos diz, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. E se é a vontade de Deus, olhando para o livro de Romanos capítulo 12, ele diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pode ser que não seja para nós momentaneamente, mas no futuro o Senhor nos mostrará o quão bom foi passar pelo que nós passamos. Penso também que a falta de contentamento passa pela incredulidade, pois se nós observarmos, Deus havia dado uma ordem a Adão que não comesse do fruto, pois se ele comesse, certamente morreria. Me parece que ele não creu e mesmo assim desobedeceu a ordem do Senhor. Vemos que nós também muitas vezes nos tornamos descontentes, porque achamos que Deus não está nos dando o melhor que Ele poderia nos dar. Um escritor certa vez disse que há um vazio do tamanho de Deus no coração do homem, que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas somente por Deus, o Criador, que se fez conhecido através do Senhor Jesus Cristo. O grande perigo é quando achamos que as coisas e as pessoas podem preencher o lugar de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu que só o Senhor podia lhe dar o verdadeiro contentamento. Portanto, meus amados irmãos, se queremos que Cristo tenha preeminência nas dificuldades, nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Mas não só isso, no versículo 12 nós podemos observar mais uma coisa aqui que o apóstolo Paulo também havia aprendido. Ele diz logo no início, sei estar abatido. O apóstolo Paulo aprendeu a ser humilhado. É importante lembrar, né, que Paulo, como disse no início, era um homem conceituado, um homem aos olhos da sociedade poderoso, um homem que tinha uma capacidade, uma inteligência, recursos. E ele mostra as suas credenciais, se você puder ir comigo no capítulo 3, a partir do versículo 4, ele nos fala as suas credenciais. Ainda que também podia confiar na carne, diz o versículo 4, se algum outro que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, não cabia repreensão a esse homem aos olhos dos homens, mas Deus o conhecia muito bem e queria ensinar-lhe como lhe ensinou. Ele aprendeu a se contentar, ele aprendeu também a ser abatido. E olha, quem pensa que o abatimento foram coisas superficiais, nós podemos ver aqui uma pequena lista na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós podemos ver aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo foi submetido. Versículo 23, a palavra de Deus nos diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase?
Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Observamos aqui algumas das mazelas que o apóstolo Paulo teve que passar. Ele teve que aprender a ser humilhado. Agora imagine para um homem conceituado ter que passar por tudo isso. É fácil quando lidamos, fácil lidar quando todos os homens nos honram e podem estar contentes, mas quando o dedo das acusações começam a ser apontados e o desprezo muitas vezes chega, e quando a nossa reputação é colocada em xeque e muitas vezes somos ridicularizados, é aí, meus amados irmãos, que nós provamos que verdadeiramente nós estamos aptos a ser abatidos. Por isso o apóstolo Paulo, ele teve que aprender a ser humilhado. E muitas vezes nós também seremos. Mas é importante lembrar que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Paulo aprendeu a ser contente, ele aprendeu a ser abatido, mas ele também aprendeu uma grande lição. Ainda aqui no versículo 12 ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. O apóstolo Paulo, ele teve que aprender a lidar com todas essas circunstâncias. E nós, como filhos de Deus, precisamos também seguir o exemplo que está escrito na palavra de Deus e seguir ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aprendeu a lidar com os momentos ruins, com as vacas magras, mas também com as vacas gordas. Talvez possa parecer fácil lidar com esse momento das vacas gordas, mas se nós não tivermos cuidado, isso pode ser um grande laço. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que muito em busca das coisas dessa terra acabaram se desviando da fé. Pois podemos achar que o fato das coisas estarem boas em nossas vidas, somos melhores que outros. A arrogância pode começar a querer se sobressair, o orgulho, a soberba e tantos outros sentimentos que não vêm da parte de Deus. É importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo, ele aprendeu a lidar também com a abundância. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 4. Mas bastante tenho, e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ele, um homem de personalidade forte, certamente ele teve também que aprender a lidar com um tempo de abundância. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, poderemos também cair nessas armadilhas do inimigo, achando que nós somos melhores ou que nós somos, começar a deixar sobressair o orgulho, como eu acabei de citar, tantos sentimentos que não vêm da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve que aprender a lidar. E se nós queremos que Cristo tenha preeminência em nossas vidas, não só este ano, mas sempre, nós precisamos também aprender a lidar com as vacas gordas, com os momentos bons, para não cairmos em contradição. Agora, é importante ressaltar e lembrar que a palavra de Deus, qual nós lemos no versículo 13, nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é importante observar, sabe por que o apóstolo Paulo, ele
suportou todas essas coisas, não foi porque ele era inteligente, nem tampouco porque ele tinha um grau de instrução, ou um conhecimento, ou fama, ou recursos materiais. Não foi por nada disso. Ele fez essa declaração e nós podemos observar que ele podia todas essas coisas porque Cristo era quem fortalecia ele. E nós, amada igreja, atravessando esse tempo difícil, nós também podemos suportar. Porque esses 26 anos desta amada igreja, aqui em Arimbep, foi porque Cristo fortaleceu ela e há de fortalecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, amada igreja, estamos de parabéns. Parabéns para esta igreja. Louvado seja Deus por mais um ano de vida desta amada igreja. Que nós possamos refletir e olhar para o retrovisor destes 26 anos e ver quantas maravilhas o Senhor operou em nossas vidas e ainda irá operar. Então, meu amado, se você quer dar preeminência a Cristo nas dificuldades, nós também precisamos aprender como nós vimos o apóstolo Paulo aprender. Há alguma dificuldade que esteja neste momento te turbando, te deixando paralisado, te deixando desanimado? Vá à fonte da força, Jesus Cristo. Ele está pronto para nos fortalecer, para atravessar todas as mazelas aqui dessa vida. Coloque Cristo em preeminência e nós vamos gozar da verdadeira alegria. No capítulo 4, versículo 1, já estamos finalizando, ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim, firmes no Senhor. Que estejamos firmes, apesar das circunstâncias, pois o Senhor está conosco. Ele irá nos mostrar a sua perfeita vontade. E você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, tem passado por alguma dificuldade? Deus quer te fortalecer também. Mas você precisa abrir a porta do seu coração para que ele possa entrar. Você sabe como fazer isso? É necessário reconhecer que és um pecador. A palavra de Deus nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Senhor quer te salvar ainda hoje. Ele quer te dar a vida eterna. Pois aqui tudo é passageiro, mas a sua palavra não passa. Abra a porta do seu coração. Baixe sua cabeça, arrependa os seus pecados, confesse o Senhor Jesus Cristo e pela fé convide Ele para entrar no seu coração e receba a salvação e a vida eterna. É o Senhor quem garante, não sou eu, é a sua palavra que nos diz isso. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a vivenciar esse tempo difícil e ainda assim dar glória ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder compartilhar a tua palavra através deste meio de comunicação. Ó, meu Pai, quão privilégio nós tínhamos ano passado e hoje nós estamos passando por essa dificuldade, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem e que o Senhor está no controle de tudo. Eu não tenho dúvida, meu Pai, que essa situação será um divisor de águas para nós voltarmos mais fortalecidos, com o desejo e o ânimo pronto para te servir. Que este ano de 2020, meu Pai, esteja marcado, não de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva, em que o Senhor avivou a sua igreja e levantou para fazer a tua vontade. Agradecemos ao Senhor, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Estaremos aqui amanhã para compartilhar mais um versículo da palavra de Deus. Convido a você que você possa ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.